Regras para ser humano. Quando você nasceu, não veio com o manual do proprietário. As dicas seguintes fazem a vida funcionar melhor. Você vai receber um corpo. Pode amá-lo ou detestá-lo, mas é a única coisa que você com certeza possuirá até o fim da sua vida. Você vai aprender lições. Ao nascermos, você imediatamente será inscrito numa escola informal chamada Vida no Planeta Terra. Todas as pessoas e acontecimentos são professores universais. Não existem erros, apenas lições. Crescimento é um processo de experimentação no qual as falhas são tão parte do processo quanto os sucessos. Uma lição é repetida até que seja aprendida. Será apresentada a você em várias formas, até que você, enfim, entenda. Poderá, então, passar para a próxima lição. Se não aprender as lições fáceis, elas se tornam difíceis. Problemas externos são o preciso reflexo do seu estado interior. Quando você limpa obstruções, seu mundo exterior muda. A dor é o jeito do universo chamar a sua atenção. Você saberá quando aprendeu uma lição, quando suas ações mudarem. Sabedoria é prática. Um pouco de alguma coisa é melhor do que muito de nada. Sua vida só você decide. A vida dá a tela. Você faz a pintura. Escolha as cores e pegue os pincéis. Tome para você o comando de sua vida ou alguém o fará. Você sempre consegue o que quer. Seu subconsciente determina quais energias, experiências e pessoas você atrai. Assim, o único jeito certeiro de saber o que você quer é ver o que você tem. Não existem vítimas, apenas estudantes. Não existe certo ou errado, mas existem consequências. Dar lição de moral não ajuda. Julgar também não. Apenas faça o melhor que puder. Suas respostas estão dentro de você. Crianças precisam de direção dos outros. Quando amadurecemos, confiamos em nossos corações, onde as leis universais estão escritas. Você sabe mais do que ouviu ou aprendeu. Tudo o que precisa é olhar, prestar atenção e confiar. Você vai esquecer tudo isso, mas pode lembrar sempre que quiser. Estas observações foram tiradas do livro If Life is a Game, These Are the Rules, de Sherry Carter Scott. Direito e Justiça em Foco, hoje, apresenta o Dr. Marco Antônio Ascul. Ele é um delegado de polícia e você, telespectador, vai ficar maravilhado com a exposição desta pessoa que tem uma força intelectual muito grande. A sabedoria que ostenta é demais. E você vai constatar isto. Quem é Marco Antônio Ascul? É sobrinho do falecido e saudoso, Dr. Karim Ascul, autor da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1949. Mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e pós-doutorando em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, bem como professor
colaborador do Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas da mesma Universidade Lusitana Mater. É delegado de polícia do Estado de São Paulo desde 1986 e foi o primeiro colocado, aprovado em primeiro lugar, óbvio, no concurso superior de polícia da Academia de Polícia do Estado de São Paulo para o cargo de delegado de polícia de classe especial, 2009-2010. Criador da famosa Delegacia de Polícia Itinerante em 1995. Semente da Justiça Itinerante. É jornalista e diretor fundador da Ordem dos Jornalistas do Estado de São Paulo, criada em novembro de 2007. Autor de inéditas obras já consagradas: Crueldade contra os Animais, Lei Complementar, ambas da editora Pleiade, Curso de Medicina Legal do IBDC, Constituição Federal de 1988, A Polícia e sua Função Constitucional, aliás, tese de doutoramento aprovada pelo Papa João Paulo II, no Vaticano. Vejam só a importância deste homem. Curso de Teoria Geral do Estado e a recente Justiça Itinerante. Tese inédita de doutorado aprovada pela PUC. Laços de uma Nação, Portugal e Brasil, a caminho da globalização, 2009. Todas publicadas pela editora Juarez de Oliveira, e a tese de pós-doutoramento, o controle preventivo da constitucionalidade portuguesa e sua adaptação ao Brasil, proposta de emenda constitucional, apresentada e aprovada com distinção em Lisboa, Portugal, no ano de 2006, pelo próprio pai da Constituição Portuguesa. O professor Dr. Jorge Miranda, presidente do Conselho e catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Autor ainda de várias outras publicações e artigos, já tendo proferida inúmeras palestras, inclusive focando os temas de defesa ao meio ambiente, defesa do consumidor, segurança e justiça. Há décadas veio defendendo a natureza e o equilíbrio ecológico sustentável. Apresentou e criou o famoso quadro na TV Gazeta, Delegacia Itinerante, que foi ao ar todos os sábados às 11 horas, programa este que se intitulava também Pare e Confirme, First Class. E na extinta TV Manchete, no programa Mulheres, da apresentadora Claudete Troiano, apresentando o quadro Cidadania. Foi professor titular da cadeira de Introdução ao Estudo de Direito das Faculdades Capital. Também ministrou aulas para a primeira turma da mesma faculdade na disciplina de Medicina Legal, além de ensinar Direito Administrativo em cursos preparatórios à carreira de delegado de polícia. Foi professor de Filosofia do Direito da Universidade Cidade de São Paulo e professor de Direito Constitucional, Fundamentos do Direito Público, Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado da Universidade Ibirapuera. Trabalhou em parceria ao lado da primeira-dama do Estado de São Paulo, Dona Maria Lúcia Alckmin, no Fundo Social, desde 2003 a 2007, prestando relevantes e eficientes serviços itinerantes aos necessitados em geral. Vejam só, caros telespectadores, a contribuição que o doutor Marco vem fazendo já há algum tempo. É um homem de valor. E tenho certeza... Bom, eu vou parar de falar. Eu tenho certeza que você vai constatar quando nós iniciarmos, a partir de quando nós iniciarmos a nossa entrevista. Alô, doutor Marco, como vai? Você está bom? Que satisfação, doutor. A satisfação é toda minha, creia. Eu adorei quando soube que você vinha aqui no nosso estúdio falar sobre a Delegacia Itinerante. Você é um homem famoso. Muito obrigado. Você é um homem famoso pelo seu coração também, pela sua vontade, pelo seu senso de cidadania. Isso é muito importante. Mas eu vou parar de falar, porque eu quero ouvir você.
E, aliás, o telespectador também eu quero. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Me diga uma coisa. Primeiramente, fale um pouquinho sobre essa ênfase que eu dei ao seu currículo no tocante à tese de doutoramento aprovada pelo Papa João Paulo II, no Vaticano. Perfeitamente. A polícia e a sua função constitucional. Lá eu mostro os problemas e a solução para a segurança que somos muito carentes. E, inclusive, o serviço que foi pioneiro da delegacia itinerante e o projeto de integração polícia-comunidade, que transformou a favela do Heliópolis na cidade Heliópolis, bairro do Sacomã. Esse meu trabalho itinerante, ele, na realidade, ele surgiu eventualmente desde 1988, para limpar o acervo cartorário. Então íamos para o local da demanda, ouvimos as pessoas e, ao mesmo tempo, fazíamos uma polícia social, uma polícia preventiva. Por exemplo, chegávamos no local para instruir um inquérito policial e, cópia deste inquérito, nós entregávamos às partes interessadas para receber o DPVAT. E, chegando no local, verificávamos que a pessoa precisava de documentos, já mandava expedir os documentos na hora. Uma pessoa idosa, conseguimos para aquela pessoa, mediante os atestados, a renda continuada de um salário mínimo por mês do LOAS, para quem tem 65 anos ou deficiente físico pobre de qualquer idade. Posteriormente, depois de limpar o acervo cartorário das delegacias, porque você minimiza os esforços e maximiza os resultados. Está próximo da comunidade que você serve, que é o fato social, a realidade social. Posteriormente, fomos para cartas precatórias. Mas essa fase, essa tese que eu mencionei, ela está ligada a essa parte prática, então? Sem dúvida. Porque, veja bem, se você for analisar uma tese nos Estados Unidos, lá é o practice, é o fact. Certo. Não é como o nosso, que é teórico. Lá não. Você tem que trabalhar com estatísticas. E os resultados positivos você coloca na tese também. E os negativos para precaução. Então, isso foi um trabalho empírico de distribuição de justiça, porque a função do delegado de polícia nada mais é do que o auxiliar do Poder Judiciário. Aliás, o delegado de polícia é oriundo do Poder Judiciário. Lógico. Na França, é chamado de juiz de instrução, le juge d'instruction. Inclusive, está no Código de Processo Penal francês. Sem dúvida. Porque é a função do delegado. Só que o juiz de instrução tem mais força que um delegado. Ele apura as infrações penais e é facultado a ele o contraditório. Nessa fase preliminar, é inquisitória. Claro. E a polícia e sua função constitucional mostra a história da polícia, desde quando ela surge. E, como eu disse, tudo se evolui na vida. A polícia, pasmem, regrediu dos seus primórdios. Nossa. Então eu trouxe essa solução realmente para aproximar a população, o povo da polícia. Porque não há povo sem polícia. E a polícia tem que ser cidadã, claro, a serviço do Brasil. Eu quero que você conte ao telespectador aí sua santidade, a sua emoção ao receber não é, uma carta, se não me engano, foi. do próprio Sua Santidade. Do Sua Santidade. O Papa João Paulo II. João Paulo II. Por favor, conte. Bom, é o seguinte, ele ficou tão encantado com o trabalho, porque ao mesmo tempo que se faz uma polícia preventiva, eficiente, porque a verdadeira segurança é a prevenção. Depois que escapar a prevenção, é judiciário. Claro. Não houve a prevenção. É uma polícia de educação, prevenção e educação. Ele ficou tão encantado, tão maravilhado com a obra, com a tese, que Sua Santidade me mandou uma carta de ouro e dizendo: implantei o sistema nas pastorais e serviços itinerantes do Vaticano, porque nós fazemos a justiça. Lá é um Estado. É o Estado do Vaticano.
E eu fui festejado, sendo considerado por sua santidade o Papa o salvaguardião dos direitos dos cidadãos. Que maravilha, que exemplo. Eu, humildemente, aceitei essa titulação, porque o meu trabalho é para os pobres. Claro. Principalmente. Me conte uma coisa, agora vamos entrar no tema propriamente dito. Sim. Delegacia itinerante. Vamos lá. O que então é a delegacia itinerante? É o delegado de polícia que ele sai da delegacia e vai no local da demanda prestar aquele serviço de justiça e segurança. Ou seja, polícia preventiva especializada, polícia administrativa, que é uma gama de serviços que o cidadão desconhece e que nós prestamos para aquelas pessoas no exercício da cidadania. E polícia judiciária, que é apurando as infrações penais e encaminhando aquele arcabouço de provas na fase preliminar, com ou sem auto de prisão em flagrante, ao juiz, para que o judiciário não cometa erros nos albores, no fervor dos acontecimentos. Então, posteriormente, o juiz vai fazer o processo principal, repetindo as provas, colhendo outras e julgando o mérito, fazendo com que haja a maior ampla defesa e também evitando o erro do Poder Judiciário. E também, principalmente, evitando que o cidadão sofra um constrangimento ilegal num processo principal. Então, o inquérito policial, ele garante a ampla defesa, porque se conta a história, onde, quem, porquê, evita o erro do Poder Judiciário, e a formação de culpa, uma denúncia que uma pessoa acaba sofrendo, um inocente acaba sofrendo um processo, o que é terrível. Porque, como dizia Carnelucci, pior do que a pena é o processo. É o processo. Não é verdade? É verdade, é o processo. Então, o inquérito policial, ele tem essa função própria da nossa realidade, da evolução. E esses institutos surgiram das ordenações manuelinas, afoncinas e filipinas. Naquela época, o juiz era itinerante naturalmente, porque vinha o juiz de Portugal, era o juiz de fora. Mas, formalmente, é um instituto brasileiro. Claro. E da delegacia itinerante, que transformou a favela do Heliópolis, hoje na cidade de Heliópolis, porque, ao mesmo tempo, nós íamos atender domicílio, fazíamos um serviço também para evitar que as crianças fossem utilizadas pelos traficantes, como o que nós chamamos vulgarmente de mulas, transporte das drogas. Então, eu criei uma quadra poliesportiva. Poxa. Então, a criança não caía na prostituição e nem nas drogas, porque já saía com uma bolsa escola remunerada. Tá vendo? E, ao mesmo tempo, dávamos cursos itinerantes. Olha só que... E o juizado itinerante, oficiosamente, surgiu lá comigo. Porque eu pegava os meus estagiários, que eram recrutados no Poder Judiciário para serem conciliadores da paz, e levava comigo na favela, lá na delegacia, que é um projeto de Vossa Excelência. Eu posso dizer aqui publicamente que na época em que era ministro um grande advogado, que hoje retornou à advocacia, advogado criminalista, eu enviei a ele uma proposta da seguinte forma: eu, humildemente, eu disse, é melhor nós termos um juizado especial imediato, não é? Onde nós encontramos em cada jurisdição, em cada bairro, aproveitando as delegacias de polícia, não é? Um juiz, um promotor, que é um membro do Ministério Público, não é? Fazendo turnos, não é? E recebendo a população, ou seja, aqueles que cometiam uma infração penal. E a decisão seria dada imediatamente. Perfeito. Essa foi a minha proposta naquela época. Mas até agora eu não teve nenhuma... O seu fraterno colocou em prática, oficiosamente, com os conciliadores. É verdade. E, aliás, as delegacias de polícia, elas já foram construídas para essa finalidade. Claro. Porque no andar de cima... Nos Estados Unidos é assim. Pois é. E as nossas, no andar de cima, era para ser um juiz de direito. E nós ficaríamos no andar de baixo. Nos Estados Unidos funciona dessa forma. E funciona bem. Claro. Então nós O que acontece nos Estados Unidos é o play bargaining. E a conciliação e
admitindo-se a culpa. É diferente do nosso juizado, que aqui não se admite a culpa. Você já é beneficiado na fase preliminar. Ou seja, nos Estados Unidos, não. Você admite a culpa e paga uma pena alternativa. Que há uma bargain, né? uma transação entre o attorney. Acontece que só não existe transação para tentativa de homicídio ou homicídio. É para os crimes graves, né? Aí vai para o grande júri. Porque nos Estados Unidos é júri popular para tudo. Para todo. Se não houver composição. Para todas as causas, civil e criminal. Exato. É o sistema inglês. Só que na Inglaterra tem um juiz de instrução. Mas na Inglaterra, diferente que nos Estados Unidos, existe um juiz de instrução. Esse juiz de instrução, aqui nos Estados Unidos, existe um juiz de investidura temporária que fica nesses júris, o chamado grande júri. E lá tem a figura do xerife, que é uma mistura de juiz e delegado de polícia nos condados. Na Inglaterra e na Europa, não é assim. É um juiz de instrução. Por quê? Porque o judiciário é totalmente independente dos outros dois poderes. Ele investiga e ele julga, seja contra quem for, rico, pobre, governado ou governante. Não tem o judiciário não, ele é independente. Não há privilégio. Não, ele é independente, ele investiga com isenção. Então, se o Ministério Público, o parquet, vier com algumas peças, ou a polícia com uma enquete, vai fazer parte dos autos, do sumário de instrução da apuração das infrações penais presididas por um juiz, que ele vai no local da demanda, ele investiga, colhe outras provas, porque ele quer a verdade real. O juiz quer a verdade real. É verdade. Então, ele vai analisar. No final, ele ouve a vítima. Se ele achar que há indício suficiente de autoria e materialidade do crime, ele dá uma sentença de pronúncia. Aí, essa fase preliminar termina e entra a fase. Até 2 anos de detenção, um juiz, um magistrado. Acima disso é um tribunal. Lá a legislação é completamente diferente da nossa, né? Porque nossa é codificada e lá são os precedentes que são aproveitados às vezes vão buscar precedentes de 1800 e pouco. Esse é na Inglaterra. Mas na França... Não, eu falo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também, porque na realidade, o que existe lá nos Estados Unidos, a Constituição são poucos artigos. O restante é emenda. São princípios, né? São princípios, liberdade, mesmo dos direitos dos homens da França. Claro. E todos esses institutos e as garantias individuais, elas são oriundas da Inglaterra, que é o berço do João Sem Terra. João Sem Terra, porque ele era irmão de Ricardo Coração de Leão, o primeiro magistrado. E era um João Sem Terra pelo seguinte, veja que interessante, a Inglaterra, ela se inspirou nas liberdades individuais, porque é costume dos ingleses, da Roma republicana. Porque ali era uma província romana, de Paulino, o procônsul. Então, eles mandavam, ou quando os cidadãos, a questão do chamado Law of Land, a lei da terra, as baronias julgavam, conforme a Law of Land, a lei da terra, o cidadão entrava com os recursos para o juiz do rei, do king. Bom, estou inconformado, então o cidadão peticionava e recorria contra os juízes das baronias. E os juízes do rei estudavam em Bolônia, na antiga escola grega. E lá conheciam, obviamente, o direito dos seus princípios mais amplos de justiça, ressuscitando, inclusive, a filosofia pré-socrática. E Aristóteles. Tinha grande influência na Sem dúvida. Então, aí veja que maravilha. Com a reforma da sentença do juiz of Land, da lei Law of Land, o juiz reformava, limitando, obviamente, o poder das baronias, acabou limitando o próprio poder do rei.
Claro. E com isso o povo ganhou. É isso mesmo. Mas, doutor Marco, eu agora vou chamar um pequeno intervalo para depois nós prosseguirmos com esta agradabilíssima conversa, tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, eu quero inicialmente apresentar o nosso querido doutor Thomas Lau, que sempre vem nos prestigiar. Como vai? Tá bom, doutor Lau? Tudo bem? Tá forte? Ótimo. Queria aqui então te apresentar o nosso convidado. Você quer, por gentileza? Ni hao， Ni hao. 我叫 Thomas Law， 你叫什么名字？ Marco Antônio Ascu. Campei. 看北， Hao. 好喝。 O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ô, doutor Lau, o que Dr. o senhor... Marco, ele... Traduza para nós, digo nós, eu e os telespectadores. Marco fala mandarim, Dr. Laércio. Piaulian, Piaulian. Fala Além mandarim. de mandarim, fala também japonês, ele é um poliglota. Maravilha, hein, Dona? E você não conhece a China, não conhece Hong Kong? Ué, o sol nasce no Oriente e ilumina o Ocidente. Não há necessidade de você estar lá. Nossa, é porque o povo chinês de origem armênia, tetraneto de Noé, dinastia Haik. Nossa, que maravilha, hein? E é verdade. Então a minha memória genética é muito antiga. Então você, por gentileza, coloque Enoque também aí, porque Sem Enoque dúvida. é um dos descendentes, né? Sim, esse é da tribo de Isaac. Muito bem. Nós somos mais antigos. Você percebeu, telespectador? Aqui é um templo de cultura e nós estamos aprendendo. Eu, pelo menos, estou aprendendo. Estou aprendendo com este meu querido amigo, doutor Marco Ascu, não é? Esse manancial de beleza, porque quando nós falamos em beleza, nós temos que falar em força também. E nós temos que falar, se nós falarmos em beleza, em força, nós temos que então prolongar para a sabedoria. E aqui nós estamos diante de uma pessoa que estuda, que se interessa pela vida. Isso é importante. Quer fazer alguma pergunta? Com certeza. A respeito da delegacia itinerante, Dr. Marco, quais os serviços prestados por ela? Ótima pergunta. É uma excelente pergunta. A função da delegacia e da Polícia Civil é auxiliar do Poder Judiciário. Nossa função é polícia preventiva e especializada, administrativa e judiciária. E fazemos essa polícia cidadã. Por exemplo, aqueles casos que não são litigiosos, graciosos, para a cidadania, para promover uma mudança da vida das pessoas, proteger a pessoa. Conseguimos, por exemplo, com a delegacia itinerante, tarifação social de água para as pessoas carentes. Elas têm esse direito. Porque a água é um gênero de primeira necessidade. Conseguimos também, como eu volto a repetir, uma renda continuada, que é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Quem não pode pagar a previdência, se for pobre na acepção jurídica do termo, tem direito de perceber, aos 65 anos de idade, uma renda continuada, como manda a Constituição, que é um salário mínimo. E o deficiente físico, pobre de qualquer idade. E nós efetivamos esse direito no local da demanda. Ao mesmo tempo que estamos fazendo uma polícia preventiva especializada, estamos promovendo
uma melhora de condição da vida do cidadão. Isso é justiça no seu sentido mais amplo. Lacto sensu. Claro. O respeito à pessoa humana. Dar um pedaço da gente para aquele que precisa. Muito bem. Mais ainda, por exemplo, a pessoa precisa arrumar um serviço, um atestado de antecedente. Sai na hora na delegacia itinerante. Na hora vocês pedem? Na hora. Precisa verificar um veículo, defesa do consumidor, ou comprar alguma coisa, nós imediatamente damos todas as informações, protegendo, sem dúvida, o direito de sigilo, mas damos a informação para aquele cidadão poder realizar um bom negócio. De uma maneira eficiente. Eficiente. Por exemplo, casamento. Ele não pode pagar R$400 por um casamento. Então eu já expresso o atestado de pobreza. Nossa. Então a pessoa... Você então faz parte do judiciário nesse momento como juiz de paz. Praticamente, porque a gente, quando expede o atestado de pobreza, aquela pessoa, ela não paga o tributo. Por quê? Porque é a capacidade contributiva que está no artigo 145, parágrafo único da Constituição Federal. Quem não tem capacidade contributiva não paga o tributo, é natural. Claro. E quem pode, paga pelos que não podem. Isso não é novo. Quando interpelaram o Cristo, Pedro interpelou o Cristo e disse: mestre, temos que pagar o tributo. Ele imediatamente disse a Pedro: vá até o Rio Jordão, pesque um peixe. Na boca desse peixe encontrarás um escarlate, uma pérola. Desta pérola pague o meu tributo e o vosso também. O que ele quis dizer com isso? Que o tributo tem que ser da boca do peixe que você ganhar, nunca da boca do ser humano. Que maravilha. Esse é um ensinamento maravilhoso. Muito bem. Então, os que podem, pagam pelos que não podem. Muito bem. Me diga uma coisa, doutor Marco. Nós podemos mostrar, então, ao telespectador a sua atividade Pode. No exercício da sua profissão? Por exemplo, muitos advogados ou partes, eles usam a delegacia itinerante. Mas nós vamos mostrar, então, agora. Claro, tá vamos bom? mostrar. Eles usam a delegacia itinerante para aquelas medidas cautelares de preservação de direitos também. E nós mediamos conflitos, porque é difícil mediar conflito. É difícil. Porque partimos de Carnelucci e partimos também do conflito. A teoria nossa processual sempre foi a teoria de resolver a demanda através de uma lide verdadeira. E, obviamente, os juízes devem voltar para as escolas para aprender a mediar conflitos. É mais difícil que a conciliação. Você aplicou um termo muito importante agora, que é mediação. Então, eu também entendo dessa forma, que antes da judicialização, nós temos que encontrar a mediação. Ela antecede a judicialização. A mediação é importantíssima, porque esta ação ela não vai existir, porque não vai ser protocolizada no judiciário. Ela é resolvida antes. E as pessoas saem ilesas. E satisfeitas. Por quê? Insatisfeitas, claro, porque elas não vão ter aquele desconforto, não é? de ir ao judiciário, nas audiências, e assim, com isso, nós vamos diminuir, não é? O acervo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depois que veio Schiovenda e disse: não, existe aquela jurisdição que não é verdadeira, mas é jurisdição, que é a prestação do serviço jurisdicional não litigioso, voluntário e gracioso, por força de lei. Mas, por exemplo, o juiz falou: resolvi a demanda e o conflito com a sentença. Não resolveu, não, excelência, porque a parte vai recorrer e o conflito continua. Então, uma parte saiu satisfeita e outra não. Ou as duas. Muitas vezes há o recurso adesivo. Todo mundo recorre porque ninguém está satisfeito. Então, a conciliação, a composição é maravilhosa, porque ninguém sai inconformado. É verdade. Inclusive, quando nós fazemos conciliação, nós iniciamos e colocamos as partes, não é? Sempre na posição de que não haverá
não é, problemas para elas. Ou seja, nós não vamos entrar no mérito da questão. Nós vamos tentar resolver este conflito, não é? Solucionar este conflito com a ajuda de ambas as partes. Pronto. É isso. Não é? E aí nós terminamos. Não acirrar os ânimos. Claro, é lógico. Porque se você ouve o mérito, não é? Aí então você vai criar, não é, um desconforto para uma parte. Então não pode se falar em mérito. Nós temos que falar na solução do conflito. Não é? Lércio, eu acho que eu entendo que também traz uma segurança jurídica, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Segurança jurídica. É E a claro. certeza jurídica. A A certeza jurídica. A segurança jurídica. É verdade. A certeza, que é um direito fundamental. Claro, é um o direito acesso fundamental. ao poder judiciário, senhores, é um direito fundamental da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um direito fundamental. O Brasil é signatário e tem que dar cumprimento. Então, esses pressupostos processuais, condições de procedibilidade e prosseguibilidade, é uma forma lamentável de não dar acesso, principalmente aos mais carentes. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para você, doutor. Das várias diferenciações em que cada autor enfatiza um aspecto, poderiam ser distinguidas as seguintes características e diferenciações de eficiência e eficácia, sob os ângulos da dinâmica, objetividade, resultado, alternatividade, desempenho, utilidade processual. O que você pode me falar a respeito daquilo que você faz? Esse é o papel da justiça itinerante do futuro. Este é o papel. Aqui se gasta muito com meios, se perde muito com meios processuais e acaba inviabilizando os fins. Muitas vezes, quando for para o processo de execução, o resultado é duvidoso. Portanto, veja o papel do delegado de polícia como auxiliar do Poder Judiciário, porque você não vai resolver todos os problemas sociais com o Judiciário. Não vai resolver isso. O delegado de polícia tem uma função executiva. Então ele executa primeiro, depois informa. Claro. É cautelar, é asseguratória. Devolve-se a quem de direito, se faz uma justiça, auto de apreensão, exibição, constatação, entrega, avaliação e se entrega um arcabouço pronto ao Poder Judiciário. Tanto é que após o ato, não é, a infração penal, não é, são 24 horas para que o juiz tome conhecimento. Sem dúvida, correto? claro, porque esta função que o delegado faz é do Poder Judiciário. É dele e pertence a ele. Então, nós delegados, se um dia formos extintos, devolveremos o bastião a quem de direito, ao magistrado. Isso mesmo. Muito bem, doutor. Então, continuando, sobre esses ângulos da dinâmica, por exemplo, o que o senhor entende a respeito? Eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que dar acesso ao cidadão, ao juiz, porque nada como o juiz em loco, no local da demanda, para ver a realidade social. Veja, nós temos em São Paulo 11 milhões de habitantes, só na capital. Um bairro é diferente do outro. O Jardins é diferente da periferia.